Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixe um joinha aí no canal, é muito importante para que o canal possa crescer, né, com essa ajudinha de um joinha. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações para quando chegar um vídeo novo, vocês verem que chegou um vídeo novo, vocês vão ser notificados, tá? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, que diz, capítulo 28, versículo 20. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 20, que fala profecia contra Sidom, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a Ezequiel, né? Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Deus está mandando Ezequiel profetizar contra Sidom. Profetiza contra ela e diz, assim diz o seu Deus: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Então Sidom está sendo uma cidade pecadora, né? E Deus vai lá executar juízo, não Deus propriamente, mas através do que ele anda fazendo contra essa cidade, contra esse povo rebelde, né? Porque enviarei contra ela o juízo de Deus, né? A execução do juízo de Deus é dessa forma. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Então, nesse tempo, toda essa trajetória de Deus, lutando contra a legião do mal e o seu povo, que o abandonou e está na legião do mal, então Deus está fazendo dessa forma com eles, né? Deus está se vingando, né? Deus está se vingando de seu povo, porque o abandonou, recebeu a lei que Moisés deu a ele, e não estão nem aí para a lei, e não estão nem aí para Deus mais, porque eles estão buscando os mandamentos de homem. Os homens estão criando templo, estão colocando suas estátuas, seus deuses, e o povo de Deus abandonaram ele, deixou o caminho de Deus e foi para o caminho da legião do mal, da legião de Satanás, né? E Deus vai fazer o quê? Deus vai enviar a peste para Sidom, né? E o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão, os traspassados pelas espadas, né? Os que vão levar a espadada, morrer ao fio da espada, e os transpassados cairão no meio dela, no meio da rua, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor. Então os filhos de Israel estão sendo machucados por esse povo de Edom. O povo de Edom estão introduzindo ao povo israelita maldades, introduzindo os judeus. E ele está dizendo aqui, e a casa de Israel nunca mais terá espinho, porque o povo de Edom está sendo espinho para a casa de Israel, né? E Deus está dizendo, a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor entre os que acham ao redor deles, e os que desprezam, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o seu Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar
ficar entre eles perante os olhos do gentio, então habitarão na sua terra que eu dei a meu servo a Jacó. Né? Isso aí é Canaã, né? E habitarão nela seguro, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguro quando eu executar juízo contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então o povo de Édom, né, e os arredores, né, lá da terra prometida, que estão atacando o povo israelita, Deus vai castigar, né? E no capítulo 29 de Ezequiel diz: profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: veio a Jeremias dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz, e assim diz o seu Deus: eis-me contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarão às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios sobre a face do campo. Cairás, não serás recolhido nem ajuntado aos animais da terra, e às aves do céu te dei por mantimento. Então essa é uma profecia, Ezequiel está dizendo para o faraó: e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Então, tornando-te eles pela mão, tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, te quebraste e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Porque eles apanhavam, o israelita apanhava, como fazia aqui, tremer todos os seus lombos, porque era chicotada nos pinhaços que o faraó dava. Portanto, assim diz o seu Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada há 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio das terras desoladas, e as tuas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, e espalhareis os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o seu Deus: ao fim
de 40 anos. Ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Então, Deus vai por 40 anos. É uma profecia que ele está mandando lá para o rei do Egito, né? Que vai destruir tudo lá, que vai botar ele para o deserto, ele vai comer ave, etc, etc. Mas depois desses 40 anos, Deus, né, ao fim desses 40, vai ajuntar os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, né? Porque muitos vão fugir, né? Lá o Egito vai ficar desolado, vai ficar deserto, como as outras cidades. E removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem. E serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se alçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Então, Deus vai deixar que uma boa parte se destrua, né? E vai recolher também uma boa parte, os mais humildes se fará do que os outros reinos, né? Vai formar outro reino, mas mais humilde, e nunca mais se alçará sobre as nações, porque Deus vai diminuí-lo para que não dominem sobre as nações, que eles não fiquem poderosos, para que eles não cresçam, né? E fiquem mais do que os outros, para que eles não cheguem a dominar as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor. Então, não será mais a confiança da casa de Israel. Eles não vão ter, né? O povo israelita não vão ter confiança mais neles, para lhes trazer a lembrança da sua iniquidade, que era os ídolos, né? Quando os israelitas viviam lá. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor. Então, quando o povo israelita olhar para o povo egípcio, vão se lembrar de Deus, né? E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor para Ezequiel. Nabucodonosor, filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o seu Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será a recompensa para o seu exército. Isso aí é tudo providência de Deus, porque vai mandar conseguir o Egito, né? Vai conseguir também sobre o rei de Tiro, né? Babilônia, né? Vai levar o Egito, vai também tomar os despojos, né? Roubará a sua presa, e isto será a sua recompensa, como recompensa do seu trabalho no que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor. Então o rei de Babilônia vai fazer essas coisas lá no Egito, tomar o despojo tudinho, a respeito de um mandado de Deus, né? Porque nesse tempo a lei aí de Deus é olho por olho, dente por dente. Não é como os dias de hoje, né? Na lei de Cristo, que é espiritual. Mas aqui Deus manda matar, Deus manda peste, Deus manda guerrear, Deus dá o poder dos guerreiros vencer, e etc, e etc. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel.
Deus vai, naquele dia também, Deus vai fazer brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30 de Ezequiel, capítulo 30. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. É outra profecia. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo a Ezequiel, filho do homem, profetiza e dize assim: diz o seu Deus, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo do gentio. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada, assim diz o Senhor. Também cairão os que sustem o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Sene, ali cairão a espada, diz o seu Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que ali davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia, descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembairão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos, e secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão, pela mão dos estrangeiros. Eu sou o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus também: destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito. E porei o temor na terra do Egito, e assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízo em Nom, e derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nom, e porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e não será fedida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Avém e Pibacete cairão a espada, e as cidades irão em cativeiro, e em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que
E sucedeu que no ano, no 10º, no primeiro mês, aos 7 dias, aos 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a Ezequiel, filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, porque Deus vai fazer com que o Egito seja destruído, sejam as filhas, as mulheres levadas em cativeiro, né, e muitos mortos, né, ao fio da espada. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Então Deus vai dar o poder ao rei de Babilônia para destruir Faraó e o seu exército, né? Deus vai dar todo o poder na mão do rei de Babilônia para destruir o rei do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Então o resto do povo que não guerrear, Deus vai fazer com que eles fujam, né, para as outras cidades, para outros locais, para outras nações, né? Eles chamam nações, né, outros povos, né, no caso. Capítulo 31 de Ezequiel, outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro mês, que veio a minha palavra do Senhor, veio a Ezequiel, dizendo, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, né? De ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas fizeram crescer o abismo, o exalçou as suas correntes, corria em torno da sua plantação. E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas dando quando brotava. Isso é uma profecia, né, que Deus está mandando através de Ezequiel para Faraó. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Então, isso deve ser uma troca de rei, né, que vai ter a acontecer, porque espera Faraó deve ser mau. Então essa grande árvore que vai crescer no campo lá, né, vai botar grandes ramos, tal,
que as nações vão até habitar debaixo da sua sombra, né? Assim era ele, formoso a sua grandeza na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não era como o seu renovo. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Então, formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estava no jardim de Deus tiveram inveja dele, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se alçou na sua altura. E o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as suas aves do céu habitarão sob a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre o seu renovo, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venha a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus. Essa é uma profecia dada por Deus para o faraó lá no Egito. No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes, com ele, desceram ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Assim, aos que foram seu braço e que habitavam a sombra no meio dos gentios, a quem pôs a semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia será precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos, gerarás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor.
Essa é uma profecia, né, contra Faraó, né, que ele pode ir até o inferno, né, e que a glória e grandeza entre as árvores do Éden todavia será precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra, no meio dos circuncisos já zerás com os que foram traspassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Capítulo 32 de Ezequiel, né? Agora é uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano do 10º, do 10º mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: veio a Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação. Vai, Ezequiel, através de Deus, vai levantar uma lamentação para Faraó, né? Vai falar sobre uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, né, Ezequiel vai falar para o rei do Egito, né, essa lamentação, como falou para o rei de Tiro, né, aquela lamentação do querubim que era no Éden, que era e tal, e tal, e tal. Dessa forma ele vai fazer também uma lamentação para o rei do Egito. Vejam só como é essa lamentação. Eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares. Eras semelhante a um filho do leão entre as nações. Esse Faraó, ele era semelhante a um filho do leão entre as nações, né? Um leão que ruge, que tem força e faz medo, né? Esse rei do Egito. Mas tu és como uma baleia nos mares, e rompia os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. Apagando-te eu cobrirei os céus, e ennegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei como a nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu ennegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Afligirei os corações de muitos povos quando eu levar a tua destruição entre as nações.
as terras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandi a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a tua soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homens, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr o seu rio como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Então Deus mais uma vez está mandando essa lamentação para o Egito, de destruição, essa lamentação de Faraó, porque será destruída, ela será destruída, Então essa lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e eles vão ser assolados, Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a multidão, diz o Senhor. Isso aí, essa lamentação vai acontecer quando o reinado de Faraó for destruído, que eu já li anteriormente essa passagem, que Deus vai, Deus vai mandar Nabucodonosor para o Egito, para destruir o rei, todos lá, muitos vai fugir, vai ser disperso, E ainda em Ezequiel capítulo 32, versículo 17, tem outra lamentação. Essa lamentação que eu li foi sobre o rei do Egito. E essa lamentação que eu vou ler agora, em Ezequiel 32, versículo 17, é lamentação sobre o Egito. Sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, veio a Ezequiel: filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito. Plantear é chorar. Chora sobre a multidão do Egito e faze-a descer a ela, e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela será entregue. Arrastai-a, e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que socorrem, descem, jazeram com os circuncisos mortos a espada.
Ali está Assur com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes, ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos à parte mais baixa da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e as suas iniquidades está sobre os seus ossos, porquanto era o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Édom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército morto à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Capítulo 33 de Ezequiel. O ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta. Isso é o capítulo 33 de Ezequiel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: veio a Ezequiel, para que Ezequiel fale,
Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, está mandando Zé Ezequiel falar, né? O ofício verdadeiro, o ofício do verdadeiro profeta. Ezequiel vai falar para o seu povo, né? Fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, por seu vigia, né? Por seu guarda de guarita, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, né? Porque o atalaia, ele é um vigia, ele é um segurança, ele fica na torre, né? Vigiando. E ele está dizendo aqui, quando vou constituir por seu atalaia. A espada, vou repetir o versículo. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, aos israelitas, e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, das suas terras, e o constituir por seu atalaia, por seu vigia, por seu guarda, por seu vigilante, que tomar conta da guarita, né, que ele vai ficar de vigia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele viu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, né, Deus está falando para Ezequiel avisar o seu povo que pegue um homem da sua terra lá e bote como atalaia para avisar quando vir a espada, quando vir alguém para guerrear, para matar o seu povo, para que ele avise, né? Se essa pessoa, ele vai tocar a trombeta, tá vindo gente com a espada para matar, ele vai trocar a trombeta para avisar. Se essa pessoa ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, né, ele vai ouvir da trombeta. O atalaia está lá tocando a trombeta, porque ele está de vigia, né? O atalaia está lá de vigia, lá na sua guarita, e ele vai vir, ou a espada vir chegando, e ele vai tocar a trombeta para avisar que está chegando maldade. E um dos israelitas que ouvir, né, deu por avisado o seu sangue, e ele morrer, né, seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, esse se salvará a sua vida. Então, se ele avisar, ouvir o som da trombeta e avisar os outros, né, também, que está vindo a espada, e se caso ele morrer, ele salvará a sua vida, né, ele não morre. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, isso aí agora é a respeito do vigia, do atalaia. Mas se quando o vigilante, o atalaia, que está lá na guarita, vigiando, prestando atenção, vir quem vem com a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então, esse que morrer também, a sua família vai matar esse vigia, esse atalaia, porque não tocou a trombeta para avisar. A ti, pois, ao filho do homem, te constituí por atalaia. Então, tá mandando Ezequiel ser um guarda, um vigia.
sobre a casa de Israel. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Então, esse vigia de Deus, que é Ezequiel, vai se tornar agora uma atalaia para avisar o povo israelita, mas não é do ataque da espada, né? Mas vai avisar as palavras da boca de Deus, né? Que ele vai anunciar da parte de Deus. Então, Ezequiel vai ser uma atalaia para avisar ao povo israelita, né? A palavra da boca de Deus, e lhe anunciará da minha parte, da parte de Deus. Quer dizer que Ezequiel vai ser esse atalaia para avisar o povo israelita. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Então, se esse ímpio, Deus está dizendo para Ezequiel avisar esse ímpio, ó ímpio, certamente morrerá se ele não for avisado pela mão de Ezequiel, né? Como está aqui, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. É a palavra de Deus através de Ezequiel avisando ao ímpio. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares, né? Está dizendo, Ezequiel está dizendo, ó ímpio, tu vai morrer. E Ezequiel não disser para dissuadir ao ímpio do seu caminho, do que o ímpio é uma pessoa errada, né? E Deus botou ele como um atalaia para Ezequiel avisar, vigiar ele, o ímpio. E dizer, Ezequiel vai dizer isso ao ímpio: ímpio, você está no caminho errado, né? E Ezequiel não falar para esse ímpio que ele está no caminho errado, o que é que vai acontecer? Morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o sangue do ímpio é requerido da mão de Ezequiel, né? Porque esse ímpio morreu, mas Ezequiel não falou para ele o caminho da legião do bem. Então ele morreu na legião do mal, no seu mau caminho. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, né? E ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, se Ezequiel chegar para o ímpio e avisar: ímpio, você está bebendo, você está matando, você está se prostituindo, você está aí adorando os ídolos, não faça isso, deixe de fazer essas coisas e venha para a legião de Deus, que você vai viver bem. Se Ezequiel falar isso para o ímpio, mas se ele não quiser deixar essas coisas, vir para a legião de Deus e continuar na legião do mal, então Ezequiel está livre a sua alma, porque ele deu o recado ao ímpio para sair do seu mau caminho. Só que ele não saiu, a culpa é dele lá. Ezequiel avisou, né? Então Ezequiel está livre a alma dele, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, agora está mandando Ezequiel dizer à casa de Israel: assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, porque Ezequiel é do povo israelita, e Deus está dizendo, visto que as nossas transgressões, está incluindo até Ezequiel nas transgressões do povo israelita, né? Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então?
perguntando, né? Tu, Daniel, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, incluindo até Ezequiel, nas transgressões do povo israelita, né? Ele está falando como se fosse no povo israelita, como ele estivesse transgredindo também, mas não está, porque Deus está dando a palavra para ele falar, né? Diz assim falar, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, nos pecados, morrem por causa dos pecados, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se agrada daquele que morre no pecado. Deus não se agrada. Mas aquele que se converte a Deus e morre, Deus se agrada porque ele deixou a impiedade, ele deixou as suas má práticas, deixou os seus pecados de lado e está na legião de Deus, na legião do bem, não está em pecado mais, né? Apesar que todos nós somos pecadores, mas pecadinho perdoado, né? Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vossos mau caminho, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, Deus mandou Ezequiel falar para o povo israelita, né? Para o seu povo, porque Ezequiel é um povo escolhido dentro do povo israelita para exortá-lo, né? Porque o povo israelita abandonaram a legião de Deus e estão na legião do mal, na legião de Satanás, atrás dos ídolos, atrás da conversa dos homens, indo para os templos dos homens que estão criando nesse tempo, etc, etc. Então Deus está mandando Ezequiel dizer a seu povo que abandone essas coisas, se converta para a Deus novamente, né? Para a lei de Moisés, para eles fazerem aquilo que Deus manda, né? Para que eles não morram mais, né? É que aí quando eles desobedecem, eles vão morrer na peste, na espada, etc, etc. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará do dia da sua transgressão. Então, se um justo transgride no dia, né? No dia, como a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então, se você faz injustiça, se você faz justiça, aliás, se você faz o bem, faz justiça, e depois deixa a justiça e vai transgredir a Deus, vai viver em pecado, então a justiça que você fez anterior não vai cobrir a sua transgressão. Mas eu creio que a transgressão anterior, pela sua justiça depois da transgressão, cobrirá, né, a transgressão pela sua justiça de agora. Eu creio que seja dessa forma. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo que a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e livrará quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua injustiça no dia em que pecar. Agora, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Agora, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá,
E se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, isso depois do mal, depois do que ele está praticando, como eu falei ainda agora, se ele é bom, faz justiça, faz justiça, faz justiça, e depois deixa a justiça e vai praticar o mal, esse morrerá e não tem salvação. Isso é nesse tempo aí e no dia de hoje também. Serve para hoje também, essa profecia aqui, né? Se o ímpio está fazendo bondade, não, se o ímpio não faz bondade. Se a pessoa está fazendo bondade, fazendo bem, depois ele deixa de fazer o bem e vai fazer maldade. O que é que vai acontecer? Ele morrerá aqui. Deus está dizendo que ele morre. Nos dias de hoje também, o que é que vai acontecer? Ele vai perder a salvação, né? Ele vai perder a salvação. Por quê? Porque ele era bom e depois se tornou-se ruim, né? Então ele perde a salvação. Mas se ele é ruim, pratica o mal, depois, estou falando isso agora para os dias de hoje, porque isso aqui está falando para o povo israelita nesse tempo, esse povo que estão afastado de Deus. Mas é a mesma coisa para o dia de hoje, presta atenção. Os que era mal, nos dias de fazendo agora, se arrepender e começar a praticar o bem, se arrepende do que é mal e começar a praticar o bem, praticar e aceitar se converter a Deus, o que é que vai acontecer? Ele vai ter salvação, porque se arrependeu do mal que estava fazendo, foi buscar a Deus, se converteu, está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, então esse terá salvação. Mas aquele que está no bem, fazer o bem, e depois torna a fazer o mal, esse se perde, né? Se perde porque ele está deixando o bem pelo mal. É invertido as coisas. Ele está deixando o bem pelo mal. Mas se você deixa o mal pelo bem, Deus lhe aceita, né? É o que está acontecendo aqui, né? Tu, pois, filho do homem, a casa de Israel, assim falar, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não vai, né? Mas em que o ímpio se converta do seu caminho, né? Do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos mau caminhos, pois por razão morrereis, né? Por que razão morrereis? Ó casa de Israel, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças. Deus não tem justiça, não vem para Deus a justiça dele. Por quê? Porque ele está praticando iniquidade. Deus não vai ver, né, a justiça que ele praticava. Por quê? Porque ele deixou de praticar a justiça e está praticando a iniquidade. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, porque ele está justo, ele é justo, ele não está em pecado, não está transgredindo, está seguindo Deus, né? Então, quando eu disser ao justo que viverá, e ele confiando na sua justiça, né? Confiando, porque Deus está dizendo: se você praticar justiça, você vai viver. Nesse tempo aqui, né?
nos dias de hoje que Deus está dizendo, ao justo, se você continuar, se você praticar justiça, você vai ser salvo, você vai ter vida eterna, né? Mas, aí vem agora o contrário, né? Deus está dizendo, se você for justo, né? Certamente viverá aqui. E nos dias de hoje, certamente será salvo, se for justo. E ele, confiando, porque, não, eu sou justo, eu só faço, nos dias de hoje já. Estou falando nos dias de hoje, que serve também esse tempo antigo aí. Nos dias de hoje, a pessoa é justa, está fazendo bem, está ajudando ao próximo, tudinho, mas praticar a iniquidade depois, confiando, porque ele fazia o bem, porque ele praticava a justiça, e porque ele está fazendo iniquidade agora, pensa que vai ser salvo? Não vai, não vai. E confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória toda a sua justiça. Que memória? Deus não vai botar na memória dele a iniquidade com a bondade. Como é que Deus vai unir as duas para poder resgatar ele? Não vai. Deus não vai aceitar. Mas, né? Não virão à memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morre também. Ele pratica bondade e pratica iniquidade. Vai morrer do mesmo jeito. Ele tem que praticar só a bondade, só a justiça, para que Deus aceite. Se pratica justiça, pratica bondade, junto com a iniquidade, não morre do mesmo jeito. Será condenado do mesmo jeito, não tem salvação. Estou falando isso para os dias de hoje. Não tem vida eterna. Não pense você, eu ajudo a fulano, eu dou de comer, eu dou de beber, eu dou de vestir, mas com isso que você dá a fulano e a ciclano, é através de roubo, né? É através de enganação, né? Engana o povo para ter dinheiro e comprar suas coisas, rouba, né? Faz justiça, mas também pratica iniquidade. Então morrerá do mesmo jeito. Não tem apelo, porque Deus quer justamente limpo. Aí vamos ver aqui, né? Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizado o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Não é verdade? É isso aí. Então, se é o contrário agora, né? Lá é se o cara é bom e fazer maldade. Aqui é se o cara é ruim. Se o cara rouba, mas faz o bem. Se o cara rouba, mata, faz todo tipo de coisa errada. E chega na consciência dele que ele está errado, que ele está na legião de Satanás e resolve vir para a legião de Deus, servir a Deus fielmente, deixar todas as suas má práticas, seus erros, né? Se converter fielmente, aí o que é que vai acontecer? Receberá o galardão da vida eterna. Por quê? Porque você se arrependeu, você perdoou aquele que fez mal a você, perdoou aquele que deu em você, perdoou a blasfêmia contra seu irmão, etc, etc, e deixou de fazer mal e continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Então a sua recompensa é viverá, não morrerá. Vai morrer na carne, mas espiritualmente você não morre. Você vai estar vivendo eternamente. Entenderam? Entenderam? É assim, tá? É como um falso pastor, vou dar uma hipótese, porque é o que mais tem hoje nesse dia, é a igreja falsa pregando iniquidade, né?
Se um falso pastor está dizendo que você vai ser salvo, porque você está dando dízimo para ele se enriquecer, porque um pastor está fazendo campanhas para tirar dinheiro de você, está fazendo tem campanha, congressos para tirar dinheiro seu, está inventando propósito disso, propósito daquilo para enganar você. Então o que é que vai acontecer? Esse pastor vai ser salvo? Não vai, por quê? Ele está vivendo de enganar você. Se você sabe disso, se você lê a Bíblia, você vai saber que esse pastor está lhe enganando. O que é que você deve saber? Procurar uma igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, e não a igreja que o homem fundou para proveito próprio, com suas próprias doutrinas e mandamentos de homem. Porque estamos nos dias de hoje na lei de Cristo, nós não estamos na lei de Moisés. Os falsos pastores, que se intitula pastor, estão seguindo a lei de Moisés porque é rentável, não é por causa da sua salvação. E amedronta você com o devorador, dizendo que o devorador é Satanás. Dízimo não é dinheiro, devorador não é Satanás, o devorador é esse pastor que está pregando para você. Porque o devorador da época dessa lei de Moisés era os gafanhotos, quando as outras tribos que plantavam não davam o dízimo, Deus mandava o gafanhoto para destruir a plantação dele por castigo. Não dava chuva por castigo. Mas os devoradores de hoje é os pastores, não é o diabo. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, aquele pecador, que se converte, aquele pecador que estava fazendo todas as coisas erradas, adorando santa, adorando santo, ou outro tipo nessa religião que a legião do mal inventou, A legião do mal inventou religião para enganar o povo, Nós devemos estar na legião de Deus. Na legião, somos legionários, somos soldados, porque Deus é o Senhor dos exércitos, Nós não estamos em religião, não vá nessa, que é para não se perder, Então a legião do mal inventou religião, e essa religião criou várias igrejas, várias coisas para enganar o povo. Então fuja das igrejas falsificadas. Leia a Bíblia devagarzinho, calminho, que você vai entender todo o propósito de Deus, Sem teologia diabólica que esses pastores fazem para enganar você. Então, dando continuidade. Então, o que era ímpio, que pecava muito contra Deus, de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória. Então Deus vai se esquecer dos seus pecados que você cometia. Por quê? Porque você se converteu para Deus na legião de Deus, na legião do bem. Contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Porque você abandonou o pecado e agora está na legião de Deus. Todavia os filhos do teu povo, está falando para o povo israelita, mas serve para nós no dia de hoje. Todavia os filhos do teu povo diz: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Porque esse povo israelita, abandonaram a lei de Moisés, e foram adorar outros deuses, foram fazer outros cultos, queimar seu filho na fogueira, etc, etc, etc. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por ele. Todavia vos dizer, não é justo o caminho do Senhor. É esse povo israelita que está falando, o povo da tribo de Judá, etc, etc. Julgai-vos eis a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel.
Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, né? Muita prosperidade. Que vocês abandonem a legião do mal, essas igrejas falsificadas, criadas pelo homem para extorquir vocês. Procure a igreja verdadeira, que já tem igreja verdadeira, pregando o evangelho puro, né? Para a salvação, né? Procure a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Saia! Não dê de comer a esses cães gulosos, né? Não vá para a igreja dos ídolos, que isso é abominação ao Senhor. Porque o povo fala de Deus bonitamente, religiosamente, mas isso é por engano. Eu voltarei, deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Fortalecer o canal, inscrevam-se no canal, né? E ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um vídeo. Voltarei com o próximo vídeo, né? No livro de Ezequiel, nesse mesmo capítulo, capítulo 33, versículo 21, que diz: o castigo de Israel por causa da sua presunção. Esse é o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E tenho dito,